É um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradeço o convite aí da FRG, ao Tiago, ao pessoal da organização. Tá? Vamos falar um pouco sobre a parte de armazenamento, tá? Baterias. As projeções indicam que até 2035 a gente vai ter uma taxa de crescimento espantosa no mercado de baterias estacionárias, puxado principalmente pela parte de mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica ela tem uma tendência de crescimento de 19% ao ano, tá? E puxando a redução de custo das baterias por conta dessa expansão vertiginosa da mobilidade elétrica, o setor de armazenamento estacionário deve ter um crescimento da ordem de 17% ao ano. Tá? Então, essas são as projeções para até 2035. E também a gente vê que esse crescimento ele vem globalizado. Tá? Então, claro, os países ali que partiram na frente, Estados Unidos, China, eles vão continuar sendo os maiores demandantes da parte de storage, mas a América Latina, de um modo geral, vem crescendo. O Chile hoje é o segundo maior mercado de armazenamento de energia na América completa. Estados Unidos é o primeiro, o Chile é o segundo mercado, tá? Global Américas, tá? E o crescimento continua sendo vertiginoso no Chile, tá? A gente vê que essa parte de crescimento ele vem puxado principalmente pelo setor de utilities, tá? O utilities que está em amarelo, ele teve um crescimento de 22 para 23 de 115% no mercado global. Se projeta para 2024 um crescimento um pouco menor, tá? Bem menor, tá? Por conta de ainda discussões a nível global, problemas de guerras, tá? Mas, de certa forma, esse mercado ele continua numa tendência alta de crescimento, tendências de 30%, 40%, então é um forte crescimento que a gente vai observar nesse ano. Tá? Por conta do que tudo isso? A queda do preço das baterias de lítio-íon. Tá? A gente teve, em 2022, uma tendência de alta no mercado global. Essa tendência de alta foi na fase da pandemia, fase crítica da pandemia, então houve um aumento no preço das baterias, mas em 2023 elas voltaram a recuar, tá? Então voltaram a preços bastante convidativos, com tendências contínuas de queda. Tá? Então a gente vê que essas projeções que indicavam um decaimento contínuo, ela teve um solavanco lá em 2022, mas elas continuaram se mantendo, tá? Viáveis. O azul que a gente vê embaixo é o preço da bateria, do battery pack, ou seja, a bateria mais toda a parte de empacotamento dela, a parte de eletrônica, a parte de sistemas de controle, refrigeração e os outros elementos que constituem o PCS, o EMS, a parte de engenharia, comissionamento, tá? E a tendência de queda leva a esse crescimento, a essa expansão para um volume gigantesco de storage para controlar os grids nas gerações renováveis no mundo todo. Hoje a gente tem os Estados Unidos, principalmente nas instalações de grande porte, dominando o mundo. Tá? Então, Califórnia, principalmente, ela tem as maiores instalações de bancos de bateria. A gente fala de bancos de baterias de 3,5 terawatt-hora de potência. Tá? Então, são estações gigantescas. Tá? Temos algumas coisas interessantes. Tá? Baterias de sódio-íon, enxofre também, disputando o mercado, como a gente vê aqui no Emirados Árabes, um banco de 650 megawatts. Temos também outras instalações aqui no Japão. Tá? O problema dessa bateria de sódio e enxofre é uma bateria de alta temperatura e ela requer uma construção especial baseado nos eletrólitos sólidos de beta-alumina. Beta-alumina é uma cerâmica que é praticamente produzida só pela NGK no mundo. Então, essas baterias, apesar de elas terem bom desempenho, elas têm praticamente um único fabricante, que é a NGK. Então, esse é um empecilho para o crescimento e a disseminação dessa tecnologia, que é muito boa para aplicação estacionária em sistemas de grid, sistema de estabilização
no setor elétrico. Outra tecnologia que a gente vê que está surgindo, na última linha, a gente tem a primeira instalação de um BESS de sódio-íon na China. O sódio-íon é uma bateria bastante parecida com a lítio-íon, só que ela substitui o lítio, que é um material mais nobre, mais difícil de ser encontrado na natureza, pelo sódio, que é um material bastante abundante, é o sal de cozinha. Tá? Então, essa bateria é uma nova tecnologia que está surgindo, está despontando com força e com propósitos de atingir o mercado fortemente, porque ela tem uma boa densidade de energia, não tão alta quanto a de lítio, tá? Mas comparável com uma bateria níquel-cádmio, níquel hidrometálico, ou seja, ela tem metade da densidade da energia de uma de lítio, mas num custo muito mais baixo que as outras tecnologias e com uma vida útil muito maior. Tá? Então, a sódio-íon é uma tecnologia que está vindo como uma excelente alternativa para lítio-íon, e ela deve ter uma boa penetração no mercado. Já tem 2 grandes fabricantes no mundo, a CATL e a BYD, que estão colocando essa bateria já a nível comercial no mercado. Então, ela é uma bateria que também está vindo para ficar. Essas são algumas das grandes instalações de baterias, tá? Principalmente lá no deserto de Mojave, tá? Mosland, na Califórnia. As instalações, a primeira grande instalação de um BESS que foi lá em Hornsdale, na Austrália. Na época, o maior banco, 150 megawatts, hoje 150 megawatts já não é nada. Isso foi há 3, 4 anos atrás. Agora a gente já fala de gigawatt, terawatt. Tá? Na parte do Brasil, no que toca o Brasil, a gente, claro, sempre caminhando a reboque do mercado, tá? A gente já tem uma grande instalação de BESS aqui na estação de registro, no litoral sul de São Paulo. É uma instalação da CETEP, um banco de baterias de 60 megawatt-hora, 30 megawatts de potência. Ela é a primeira grande instalação de BESS no Brasil. Tá? Ela foi instalada ou projetada para suprir deficiências do sistema de transmissão nos períodos críticos do ano, como Natal, Ano Novo, Carnaval, período que tem grande aglomeração de pessoas no litoral nessa época. E isso causava um problema, um impacto da demanda maior do que a capacidade de fornecimento da subestação. Então, esse banco ele já está operando desde dezembro de 2022, já cumpriu várias missões bem-sucedidas, tá? É um case de sucesso aqui no Brasil, tá? E a gente, CPQD, está acompanhando o desempenho dela também para trazer resultados mais palpáveis aqui para vocês. Tá? No setor doméstico, comércio, indústria, nós também no Brasil já temos muitas opções, todas essas baterias aqui estão disponíveis no mercado brasileiro, tá? Então não é por falta de opção. Preço ainda está um pouquinho alto, mas as tendências são de quedas. Tá? A gente está numa faixa de 400, 500 dólares o quilowatt-hora aqui no Brasil. Tá? O ideal seria ele cair a uns 300, 250, que é o preço que está lá fora. Mas isso é por conta de impostos, tudo que a gente tem que conviver aqui no Brasil. Todavia, como os preços continuam caindo lá fora, e logo mais eles vão estar chegando na faixa de 200 dólares lá fora, aqui vai chegar na faixa de 300, 350, que já é bastante competitivo para poder ser utilizado largamente em residência, comércio e indústria. Tá? Além disso, a gente tem a possibilidade a obrigação de ter esses produtos aqui no Brasil, obedecendo toda uma normalização. Tá? Então não basta simplesmente trazer um produto lá de fora e colocar ele no mercado. A gente já tem publicado no Brasil várias normas, tá? Tanto referente às próprias células de lítio-íon quanto às próprias baterias. Tá? Então, de todos os tipos, até já estamos com elaboração de normas para o BESS, para os sistemas de grande porte. Já tem a CE 120 da BNT, está trabalhando nas normas para o sistema de armazenamento de energia elétrica, que é os EESS. Então, logo vamos ter
portfólio completo de normas da BNT para esses grandes sistemas de armazenamento. Tem já várias normas, tem uma publicada, tem outras que já estão em revisão para publicação, para consulta pública. Tá? E temos também a portaria do Inmetro, a 140, que foi revisada pela 515, que traz requisitos obrigatórios para a certificação e homologação de baterias de lítio-íon para inserção no sistema fotovoltaico. Então, a gente já tem um portfólio, eu diria, raso, tá? Para poder ter produtos de qualidade no mercado brasileiro, para atender as expectativas que a gente espera que sejam suficientes para o nosso mercado. Além disso, a gente vem também trabalhando no desenvolvimento de soluções nacionais. O CPQD, onde eu trabalho, é um centro de pesquisa e desenvolvimento que a gente trabalha em parceria com essas empresas que hoje estão trazendo baterias para o Brasil para que elas sejam produzidas aqui no Brasil. Tá? A gente hoje não produz as células, por enquanto. Mas toda a outra parte de engenharia, os estudos laboratoriais, desenvolvimentos do BMS, desenvolvimento de eletrônica, algoritmo de firmware, controle, tudo isso é feito, pode ser feito aqui no Brasil. Então, nós só dependemos de ter essas células que estão vindo do exterior por enquanto. Que o Brasil também tem ambições de produzir as próprias células aqui, porque nós temos toda a cadeia mineral necessária para a produção dessas baterias. Então, esse também é um mercado que precisa ser explorado, precisa ser incentivado, porque é uma tecnologia que realmente é a bola da vez, tá? Então, o Brasil tem obrigação, tendo todos esses recursos minerais aqui, de produzir células para poder dominar a cadeia completa da produção das baterias. Tá? Então, aqui alguns exemplos de protótipos que a gente já desenvolveu com parceiros industriais aqui no Brasil, tá? Vários deles já levaram produtos para o mercado também, tá? Aqui algumas fotos de produtos que a gente tem lá desenvolvidos no CPQD junto com essas parcerias. Tá? E mais algumas fotos dos nossos laboratórios. A gente está lá em Campinas. Tá? Nós somos uma fundação privada sem fins lucrativos. A gente não produz produtos físicos. A gente desenvolve tecnologia junto com parceiros, que esses parceiros levam esses produtos ao mercado. Além disso, nós também somos laboratórios de certificação. Então, a gente tem mais de 800 ensaios acreditados pelo Inmetro, entre eles os ensaios de baterias também para o setor fotovoltaico. Então, precisando de alguma coisa, é só falar com a gente. Mais fotos do laboratório. Isso foi uma briga antiga que a gente ganhou. Hoje a gente consegue ensaiar sistemas até 250 kWh, quilowatts de potência lá no CPQD. Tá? Foi um bom investimento lá. É isso daí, Brigitte. Obrigado, pessoal.